Olá! Essa é a live sobre como morar em Portugal e se legalizar sem precisar de intercâmbio ou sem ter descendentes. Então, aí a Emanuele já entrou e aí ela vai contar pra gente como é que faz. Mas ela foi fazer isso pessoalmente, então temos informações de uma pessoa que já fez isso, que vai ensinar pra gente como que a gente pode fazer também. Tô animada, tô animada. Oiê! Olá, boa Tudo noite, bem? boa tarde para vocês. Que Gente, hora? Tá tarde aí, né? aqui já é 10 horas da noite. Muito Quero obrigada por ter aceitado pedir, o convite. imagina, eu que agradeço muito, muito por estar aqui. Quero pedir desculpa, gente, eu tô com a minha voz super fanha. É que eu peguei uma gripe essa semana e vai ficar assim a voz, não tem o que fazer. Imagina, não tem do que pedir desculpa. Olha só, tenho aqui uma pauta pra gente seguir pra nossa conversa não ficar muito louca, Sim, mas eu queria começar com você se apresentando. Eu sei qual é o seu nome, você se chama Emanuele, você mora em Portugal e você é fotógrafa. Mas isso. por que que você foi morar em Portugal? Como que você sabe tanto sobre isso? Por que que você fala sobre isso? O que que você faz? Então, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Então, né, eu sou a Emanuele Cavalcante, eu moro em Portugal tem 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, a gente já até perde as contas nos meses. Mas, basicamente, eu me formei em fotografia no Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina, em 2012 para 2013. E Tá. desde lá eu segui minha carreira, né, como fotógrafa de casamentos e famílias, e eu sempre tive muita vontade de morar fora, sempre. Quando eu completei 21 anos, eu decidi vender toda a estrutura da minha empresa que eu tinha conquistado no Brasil para arriscar o visto americano e morar nos Estados Unidos. Enfim, meu visto foi negado. Eu tinha tio lá, mas mesmo assim meu visto foi negado. Então eu comecei a pensar e expandir e pesquisar sobre a Europa. Também tenho família na Holanda, então fez eu ter a minha primeira pesquisa foi para a Holanda. Inclusive fui para a Holanda, morei 3 meses na Holanda, não me adaptei com o clima, não ia conseguir de uma forma muito fácil a legalização, como eu não tinha como obter a minha cidadania, eu não tinha como pagar intercâmbio, enfim, eu acabei não querendo ficar sem documento em nenhum dos países. Então, eu comecei a devorar pesquisas e descobri Portugal, né? Que existia várias formas de se legalizar aqui dentro. E eu vi que era o país que eu ia, a porta de entrada, né? A minha ideia não era morar para sempre em Portugal, mas eu acabei me apaixonando por esse país, acabei realmente criando raiz aqui, e enfim, aí eu fui ficando e fiquei e vou ficar pro resto assim de bons anos aqui, não pretendo sair, sabe? Aham, você Mas gosta. basicamente foi isso. Eu vim parar aqui dessa forma, né? Tentando outras possibilidades e pesquisando muito, muito mesmo. E aí Esse é eu um vim sonho parar que aqui. muita gente tem, né? De morar fora. Eu tenho esse sonho também. Eu acho que É, todo mundo que me segue tem esse sonho. desde menina eu sempre quis, talvez por ter família já fora, né? Então a gente já cria ali naquele. Vem do tio, vem do irmão, acho que dá mais aflição, assim, mais vontade, né? Sim. Então foi Tá, basicamente eu vim parar aqui desse jeito. entendi. Então, por onde que começa, né? Porque a pessoa entra em Portugal como turista, certo? Isso, Com um visto certo. normal que dura 90 dias. Na verdade, nem precisa Exatamente. tirar visto, né? Porque Exato, brasileiro não precisa vai tirar pra visto. lá e É, pode ficar por 90 dias. isso. O que eu aconselho todo mundo que vai entrar como turista é preparar a questão de passar na imigração, né, gente? Ter passagem de volta, ter um roteiro de viagem, saber conversar na hora da aprovação do visto, principalmente se é a sua primeira viagem internacional. Portugal, como eles sabem que existem essas formas de se legalizar, eles são muito rígidos na imigração, porque eles sabem que a galera vem para ficar, né? Então, Uhum. é Será que. muito importante isso, é muito importante você ter segurança na hora de passar na imigração, ter um roteiro de viagem, não, vim fazer a minha viagem, é meu sonho, vou conhecer tal país, vou ficar tal dia, quero conhecer tal ponto, enfim, ter tudo na sua mente, realmente planejar a tua viagem de férias, né? Para não sim. ter erro e você passar na imigração.
Será que não é interessante entrar, às vezes, até por outro país? Então, aí o que que acontece? Tem gente que faz isso. Só que se você entrar por outro país e quiser se legalizar em Portugal, que você vai ter que fazer uma série de documentos que eu vou falar logo mais, um dos primeiros documentos para quem entra por fora de Portugal é esse. Você tem 48 horas para avisar o governo que você entrou em terras portuguesas, se você não fizer a imigração por aqui. Se você não avisar e for embora, você veio só como turista mesmo, né? Não tem problema. Mas se você entrou pela Espanha, entrou pela França e vai fazer a sequência de documentos para se legalizar no país e você não avisar em 48 horas, paga uma multa de até 250 euros. Avisar Então, em você tem até que tomar 48 cuidado com horas isso. quando entra em Portugal, certo? Quando entrou em Portugal, exatamente. Vamos supor, você Entendi. fez a imigração na Espanha, ficou 3 dias na Espanha, 15 dias, não importa o tempo. Chegou Tá. em Portugal de ônibus, de trem ou de avião, voo doméstico, sem fazer uma nova imigração, né? Você Aham. tem essas 48 horas para mostrar, né, o seu ticket de entrada, né, a passagem do que for e Entendi. comunicar que você entrou. Senão você já entra ganhando essa multa de duzentos Tá. e cinquenta euros, que convertendo aí a gente está falando de um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. É, Tá, então é um risco que talvez a gente não queira correr, mas bom saber que pelo menos não é impossível. Tem uma taxa alta, mas mesmo que a pessoa perca esse prazo e tal, ela ainda vai conseguir fazer isso, mas vamos vai evitar perder essa conseguir. grana, né? Só que tem que, Tá, é um dinheiro alto que vai fazer falta no teu início ali, né? entendi. Então, tem pré-requisito para fazer esse tipo de legalização em Portugal? Tem que seguir as regras, fazer essa sequência de documento. Qualquer pessoa fazendo os documentos da forma correta, não tem pré-requisito nenhum, assim, não tem que ter isso ou ter aquilo, é só fazer os documentos mesmo. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade, nada. Sendo brasileiro, Sendo pode brasileiro ser e faz, casado, pode ser solteiro, tanto pode faz. ser casado. Claro que se você se for brasileiro e entrou no país e casar com um português, o processo já é É diferente, outro, né? né? Ah, Já é sim, outro sim, processo, mas é mais rápido. tá. Mas a gente está falando, né, de pessoas que chegaram aqui e, como turista, não conhece nada nem ninguém e vão se Aham. legalizar por essa forma, né? De Foi tirar isso o que você fez, título. né? Isso, é tirar o título de residência que a gente diz, né? Entendi. Esse é o Mesmo que a pessoa documento. tenha filho, ela pode fazer isso. Pode fazer isso e depois que ela finalizar o processo, ela passa o benefício para os filhos, que Ah, é eu o quero colocar o reagrupamento nome da Leste. familiar. Tá. Então, e como que você se preparou para fazer isso? Você juntou dinheiro para se bancar por um tempo? É outra questão Sim, que eu tenho a respeito disso você já consegue chegar e trabalhar, por exemplo? consegue. Como é que se mantém? Porque eu não sei quanto Co- tempo dura esse processo, né? É assim, na verdade, quando você entra dentro do país, você consegue fazer todos esses documentos em 7 dias, no máximo 10 dias. Tem gente que faz até em 3, 4. Eu fiz isso em 3, 4 dias, mas assim, é puxado porque as filas são grandes, você tem que acordar 4 horas da manhã para pegar a fila, ser atendida, fazer um documento, aí no outro dia. Então, se você quiser fazer um prazo, tirou um documento, descansou 1, 2 dias, vai lá, tira outro. É uma coisa de uma semana, 10 dias, você está com todos esses documentos que já te permite trabalhar, né? Claro que é um trabalho, os trabalhos mais puxados, digamos assim, né? Restauração, babá, faxina. Você não vai conseguir entrar e antes de conseguir a primeira residência, trabalhar numa empresa muito boa, que te proporcione conforto, né? Tá. Comodidade, digamos assim. Isso aí é como turista ainda, então. Você consegue Isso como tirar essa turista. permissão para trabalhar como turista. Exatamente. Você entrou dentro do país, né? Aí vamos supor, o primeiro passo é ver se você vai fazer a imigração por Lisboa ou, né, por Lisboa não, perdão, por Portugal ou por outro país. Daí você vai ter que fazer esse comunicado para o governo. Fez isso? Ok, então vamos para começar a tirar os documentos. O primeiro documento se chama NIF, né? Que é como se fosse um CPF do Brasil. É um número de identificação fiscal que eles chamam aqui. Do Esse Brasil?
Não, aqui em Portugal. Tá. Chama-se Código Fiscal, que é como se fosse o CPF do Brasil, Ah, né? tá. Tá bom. E aí, o que que você faz? Esse documento, ele é feito da seguinte forma. Você vai precisar de um documento que comprove o seu endereço do Brasil, que aqui eles aceitam é o PB4, que é um seguro de saúde que é feito no Ministério da Saúde da sua cidade aí do Brasil. Não tem custo algum, é só você levar o seu passaporte, falar que você vai viajar para Portugal e que você precisa obter o seu documento PB4. Hoje em dia Uhum. dá para fazer online e em 7 dias eles enviam para o e-mail, é só escanear, imprimir, enfim. Já está o documento pronto em suas mãos. Uhum. Aí você vai até as finanças da cidade que você vai se instalar, né? Vamos supor, Lisboa, Porto, Algarve ou Norte, enfim. Você vai na finanças da cidade mais próxima de onde você vai morar. Aí você vai tirar o NIF com o passaporte, né? O PB4, que é esse documento que comprova o endereço do Brasil, e você vai precisar de um representante fiscal, que é um português, para assinar como responsável ali para você tirar esse primeiro documento. Tá. Como que você vai conseguir isso? Existem várias formas. Uma delas, que foi a que eu fiz, foi colocar. Como eu cheguei aqui, eu não conhecia muita gente, eu botei em grupo fechado de Facebook, né? Hum. Apoio Brasileiros em Lisboa, é um grupo muito grande que muita gente ajuda ali. Então eu falei, olha, gente, eu preciso de um representante fiscal, enfim, você pode conseguir dessa forma gratuitamente. Um português vai ler, vai pensar, poxa, eu vou ajudar essa pessoa. E tem gente que ajuda mesmo. Ai, que Mas se legal. você não quer ficar nessa espera de achar um português para assinar sem custo, existe portugueses aqui dentro do país que cobram entre 30 a 50 euros para ir lá e assinar para você. Então, é só você também jogar Espertinhos. isso. É. É só você colocar isso no grupo do Facebook e você vai ter sorte de ou achar algum português que não te cobre, ou o máximo que você vai pagar é 50 euros para obter esse documento. Tá. Esse documento ele sai na hora, não tem regra nenhuma, é só você realmente levar o passaporte, o PB4 e o português. Levou isso em nas O finanças, português. né? Tem que levar o português para assinar para você, senão não dá. Ah, ah. Levou todas essas 3 coisas, né? Inclusive um português, tá feito. Tirou o NIF, aí você vem para a segunda etapa, que é a etapa um pouquinho mais complicada, digamos assim, Tá. que é você definir se você vai abrir atividades, que é como se fosse um MEI no Brasil, um microempreendedor, né? Um empreendedor individual. Aham. Aqui a Gente, gente vocês estão chama, anotando? Eu espero que vocês estejam anotando, hein? né? E a live vai ficar salva assim. Tem algumas pessoas me perguntando, ela vai ficar no IGTV. É que eu vou falando, eu não tô nem lendo os comentários, mas enfim. Vai, próximo passo. Aí o próximo Ah, passo e é esse. desculpa, rapidinho. Quem Pode tiver falar. dúvidas enquanto a gente vai falando, deixa na caixinha de perguntas que tem aqui que a gente responde no final. Isso. Então, aí o que que acontece? A pessoa vai abrir atividades que é como se fosse o MEI no Brasil. Tá, Chegar também nas finanças e falar: olha, eu trabalho, sou empreendedor individual, preciso abrir minhas atividades para passar recibo verde. Recibo verde aqui é como se fosse a nota fiscal do microempreendedor. Sabe aquela nota tá. fiscal que o MEI libera online, ou até Aham, mesmo avulsa? É a mesma coisa, só que aqui eles não chamam de nota fiscal, eles chamam de recibo verde. tá. Então, você vai ter essa opção que eu aconselho todo mundo fazer de início isso, porque assim você não fica dependendo de nada e nem de ninguém. Você abre as suas atividades e na hora sai o número da sua segurança social, né? A segurança social é como se fosse pagar o INSS do Brasil. Tá. E aí você vai ter isso. Com esses documentos, você consegue fazer o quê? Já trabalhar no outro dia. É só você pegar um monte de currículo, sair na rua e ir entregando porta a porta, dizer, olha, cheguei agora, preciso de um trabalho, cheguei agora, preciso de um trabalho, vai botando em grupo que você consegue, que o pessoal é muito comunicativo, um ajuda o outro. Sério, eu vejo gente que chega em 4 dias tá trabalhando. É Ano muito. passado, eu fiz um mochilão com a minha mãe pela Europa e a gente ficou uns dias em Portugal.
Eu Que lembro que eu fui legal. num restaurante, numa hamburgueria, que a menina que me atendeu, ela era do Brasil e ela tava passando Aham, por esse processo. Na época eu é, nem me liguei, eu nem tava criando conteúdo ainda, assim, tipo, sim, nem ia pedir pra botar a câmera ali e pedir pra menina gravar comigo, né? Mas ela deve ter feito a mesma coisa que sim, você fez. E eu lembro que ela comentou que o chefe do emprego dela tinha sido o português dela que foi assinar o documento que ela precisava. exatamente. E ele É, também já estava contratando ela assim permanente para ela poder comprovar isso, para é, continuar o que aí é, processo. que aí é com um contrato de trabalho, né? Aham, Mas o que que acontece? O contrato de trabalho hoje está mais difícil de conseguir sem ter o número da segurança social. Porque o que que acontece? Quando a empresa te dá o contrato de trabalho, a empresa que fica responsável por conseguir o número da sua segurança social. E isso entendi. leva meses. E Então é quando melhor você. pedir o seu número por conta própria antes de ser Exatamente, contratada. exatamente, que é como eu expliquei, abrindo atividades, o número da segurança social sai na hora. Eu tenho uma Ah, amiga minha que ela que chegou, ligeira. ela chegou em dezembro agora, e eu ajudei ela a fazer esse processo, saiu no dia, saiu no dia. Então Muito é bom. muito, eu acho que é muito mais viável, né? Porque Sim, esperar 6 meses, 7 meses já é desgastante demais. sim, Você com tem que, certeza. é muito tempo Nossa, demora perdido, tudo isso, menina. Que horror. demora. Então, eu acho que é muito mais fácil vocês abrirem atividades, né? Que é só levar também o NIF, levar o passaporte, falar, explicar que você quer abrir a sua atividade para passar recibo verde, eles vão te dar ali na hora o número Show. da Segurança Social e já sai de lá com tudo pronto, já sai de lá podendo trabalhar, né? Aí Ah, é que bom. questão de ir pedir emprego mesmo, Questão de né? achar um emprego, né? Aí. Aquela coisa de bater em comércio, bater em restaurante, que é a forma mais fácil de começar a trabalhar. Né? Se Sim, você realmente vem e precisa. Existem pessoas que vêm para cá com dinheiro para se sustentar o básico 6 meses, 3 meses. Então, elas podem esperar um pouquinho mais para você arrumar um trabalho melhor. Mas se você não uhum, tem muita condição, você chegou e já precisa começar a trabalhar, vai para o comércio e restaurante que não tem erro. Você vai começar a tá, trabalhar. Agora, se entendi. você vem, né, com condição financeira, que daí vai de cada pessoa, Aham, eu no começo, eu levei 1 ano e 9 meses para trabalhar para uma empresa aqui. Eu vim com bastante dinheiro, me programei muito no Brasil, eu ganhava bastante dinheiro no Brasil. Aí também depois eu tinha apoio financeiro da minha família. Então você tem que ver entendi. também, né, qual é a realidade de cada pessoa, né? Tá. Digamos assim. E Aham. aí você vai começar já a trabalhar. E quando você fizer isso, você vai subir a sua manifestação de interesse pelo site do CEF. Então, assim, pegou o NIF, abriu atividade, tem o número da Segurança Social, o que, que você faz? Vai no portal das finanças, entrou lá. É só anexar todos os seus documentos, que na verdade são esses 3, 4 documentos que eles vão pedir, né? E você vai precisar ter passado o primeiro recibo verde, ou seja, você precisa fazer um trabalho para gerar uma nota fiscal, que é o recibo verde, para comprovar que você já está em função de trabalho, né? E essa nota, esse recibo verde pode ser você trabalhar para uma empresa. Pode ser um trabalho Entendi. avulso, não precisa ter um vínculo muito sério com eles, tá? Qualquer Tá. empresa passa um recibo verde para ti, é tranquilo. Você passou isso, entrou lá no site das finanças, faz a manifestação de interesse, sobe esses documentos. Ah, Emanuele, eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade, eu não entendi, eu entrei no site, eu não entendi. Existem advogados que fazem todo esse processo para você. Eles cobram entre 380 euros a 600 euros. Você tem que pesquisar e ver um advogado, né, legal. Inclusive, eu tenho uma advogada aqui que eu super indico ela sempre. Sempre ela não tem um custo muito alto e ela faz um trabalho muito bom mesmo. Então, eu Tá. sempre indico ela. Até alguém, se precisar, é só me mandar num DM lá que eu passo o contato dela. Tá bom. E aí é isso. Tem gente que faz sozinho, tem gente que sobe a manifestação de interesse sozinho e dá super certo. O Tá. advogado, ele não vai te dar prioridade em ser chamado mais rápido, nada. Ele Tá. simplesmente
vai fazer algo que você tem medo de fazer sozinho, que é Entendi. subir os seus documentos no site. É só isso, Tá. tá? Então, basicamente é isso. Subiu a manifestação de interesse, aí vem a parte que é mais difícil. É esperar um tempo, né? Ah, Isso realmente, leva esperar é difícil. esperar é difícil, a gente é ansioso. A gente tem que esperar em torno de 8 a 9 meses para essa Tomar um manifestação. chazinho. Tem que tomar chá todo dia, porque olha. Aí você vai esperar o quê? 8 meses a 9 meses para essa manifestação ser aceita pelo governo, Tá. no sistema. Aí o que acontece? A partir do momento que você subiu a manifestação de interesse, você não está mais ilegal no país. Você está Ah, eu ia te perguntar isso irregular. agora. Você não está ilegal, você está irregular. Ou Tipo, em seja, mudança de status, né? exatamente. Então, esses 9 meses, você tem alguns direitos, né, dentro do país, como trabalhar, como usufruir de um médico, estudar. Só que você não pode sair de dentro do país, você não pode viajar. Tá, A não ser os 3 primeiros meses que você tem boa. direito, porque você está como turista ainda. Entendi. Depois desses 3 meses Fica iniciais, quietinho esperando. espera, senta É, e espera, né? Aí, o que tá. que aconteceu? Ah, deu uns 9 meses, a sua manifestação foi aceita. Daí vem a outra parte, a outra etapa, que é o quê? Vai aparecer um calendário de datas disponíveis para você fazer, é, oficializar esse processo, né? Que é você ir até o CEF, bater foto, entregar os documentos originais que você subiu no site, né? Para eles terem a Uhum. certeza que é tudo seu, é tudo original. Enfim, aí você vai lá e vai agendar. Isso também não vai, quando for aceita, não vai ter data para o dia seguinte. Vai levar Tá. mais uns 3 meses para ter uma data disponível para você. Uhum. Então, a gente está falando aí de quase um ano, né? Ou mais, 1 ano e 2 meses de espera para você ter a residência. Tá. Então, você tem que vir sabendo que durante esse tempo todo, você não vai ver sua família, a não ser que eles Que venham eles te venham. visitar. É. Você não vai sair de dentro do país, você vai ter que ficar aqui dentro. Então, Ah, mas tem tanto lugar lindo pra conhecer em Portugal, Tem vixe. muito, Quero muito. tem muito lugar lindo, mas a única coisa que eu sempre falo é vir com esse psicológico, tipo, preparado, sabe? Uhum. E são os meses, esse 1 ano e pouquinho é o tempo que você vai ter que aceitar qualquer trabalho, porque você não tem ainda residência, então tem os trabalhos mais pesados mesmo. Então é isso. Você tem que vir preparado para o processo de imigração, que não é tudo Entendi. só coisa boa, né? Tem Tá. as dificuldades, tem os perrengues. A não Mas ser que você basicamente também é isso. tenha algum negócio online, alguma coisa Exato. autônoma, né? Fonte de Tá. renda extra, enfim. Entendi. Aí cada pessoa se encaixa, né, em um Faz determinado como pode, né? quadro. Uhum. Exatamente. Depois disso, gente, você tem a sua residência e ela vale por 2 anos. Aí essa Tá. residência é o quê? É como se fosse já a nacionalidade. Você tem direito de tudo, igualzinho ao português. Só que é um documento que vale por 2 anos só, né? Ah, Então, durante esses 2 anos, você está livre, você pode viajar para onde você quiser, você pode se ausentar do país até 6 meses, não pode ficar mais do que 6 meses fora, tá. porque a residência ainda é provisória, né? Você tem Uhum. que voltar para dentro de Portugal. Enfim, mas tá livre total, 100%. Quando finalizar esses 2 anos, você vai renovar a residência pela segunda vez. E aí, essa residência, ela vai ter uma validade não de 2 anos, e sim de 3 anos, né? Tá. Aí, o que que acontece? Foram 5 anos que você ficou com a residência. Sim. Quando você finalizar e vencer a sua segunda residência, né, terminou esses 3 anos, você tem direito, por tempo de ter ficado dentro do país e ter contribuído com o país durante esse tempo todo, você tem direito da nacionalidade. Você pega o passaporte vermelho sem ter Cidadania. cidadania.
É seu, é direito Meu seu. Deus do céu, tô É. chocada. Então, você tem que passar aí por um processo de quase 7 anos, né? Porque são 5 anos de residência, só que vai levar mais 1 ano e meio para você pegar a primeira residência. Então, a gente está falando aí de 6 anos, 6 anos e meio. Se atrasar um pouco, 7 anos. Em 7 anos, você tem a sua cidadania, sem depender de nacionalidade, sem De depender de descendente de intercâmbio, intercâmbio, de. nada. É tudo por Nossa você senhora, mesmo. hein? Muito É, bom. Bizarro, jamais pensei que ia ter um país na Europa que a gente fosse conseguir isso de uma forma tão fácil, né? Porque, em geral, a é, gente depende de alguém querer muito contratar a gente. O Canadá exato. também tem coisas desse tipo, mas isso vai ficar para outra live, viu, gente? Hoje é o dia Portugal. Né? Tá. Quanto você acha mais ou menos que custam esses documentos todos que você citou? Eu sei que você falou que a advogada é um adicional, que vai de 350, 380, $600, mas o valor dos Isso. documentos. Como eu falei, dos documentos, se você conseguir um português que assine sem te cobrar, você não vai ter custo. O Ai, governo porque não te cobra, aquele que tira no Brasil é de graça. é de É graça. verdade, são poucos documentos, né? É, são Então, basicamente, o dinheiro que você tem que levar esse do advogado, se você quiser esse auxílio, e o dinheiro para se isso, manter enquanto você não consegue um emprego, para se exatamente, sentir, para se bancar, né? Nossa, muito bom. exatamente. Você é muito É. didática. E aí, o que que acontece? Se você não conseguir achar um português para fazer o teu NIF e abrir atividades para pegar a segurança social, o máximo que você vai pagar por um português fazer isso é 250 euros. Todos os documentos, todos. Tá, Essa a faixa que eles cobram para te entregar todos os documentos. Aí eles vão entendi. lá, tiram o NIF, abre conta no banco, fazem tudo para ti, sabe? Te levam em Tá, tudo, fazem tudo para ti, é 250 euros. Mas se você quiser correr atrás sozinho, você não paga por isso. muito bom. É, Nossa, muito legal. Muita gente pode se beneficiar com isso, né? Tá, muita vamos. gente. Muito obrigada pela aula. Vou abrir umas perguntinhas aqui para a gente responder, Boa, tá? vamos lá. Hum, aqui. Quantos por cento você diria que os portugueses entendem o português do Brasil no início e vice-versa até aprender? Olha, pela minha experiência, dá para se comunicar muito de boa, Eu também né? acho. Sempre Nossa, achei. é. Eu não sei nem dizer, mas é muito. Você só percebe um sotaque diferente, mas É, a conversa flui como se é, fosse Brasil, assim. depois, assim, dos primeiros contatos, quando é uma rotina, quando você cria uma rotina, assim, Ah, existem muitas palavras que são diferentes. sim. Eu namoro um português, né? Então, assim, tem coisas até hoje que às vezes eu não entendo o que ele tá falando, né? Não consigo compreender. Mas, Mas é assim, pouca coisa, né? são palavras, na verdade. São palavras que têm um sentido e um significado diferente. Entendi. Vamos supor, canudinho no Brasil. Normal, você vai em qualquer lugar, me vê um canudinho, você vai tomar um suco, um refrigerante, você pede um canudinho, né? Aham. E aqui é palhinha. Quando eu ouvi a primeira vez palhinha, eu não ia associar nunca um canudinho. Nossa, nem eu. Não são Nunca. coisas que você vai pegando no dia a dia, né? Exatamente. São palavras que têm um significado diferente, mas você vai pegando, exatamente. Mas é tranquilo de se comunicar, eles compreendem. Você vai compreender os portugueses, é bem tranquilo. Tá, vamos lá. Hum, Você ainda não tem a cidadania portuguesa, né? Que a Carol Não, perguntou a aqui se cidadania você, portuguesa não. você tá na primeira residência? Isso. Já já você chega lá. Já, já. Tá. Próxima. Hum, Ai, tem limite de tempo de aplicação entrando por Portugal, igual se tem se entrar pela Espanha? Acho que é se tem limite para aplicar, para começar esse processo. Você pode começar dar início. Nos documentos é assim, na primeira semana, né? Chegou, já pode fazer os documentos, mas para subir a manifestação de interesse é só quando finaliza os 90 dias de turista. Até porque
Antes você não tá ilegal e nem irregular, você tá dentro da lei como turista. Tá. Passou os 90 dias, você já pode fazer no dia seguinte subir, né, a sua solicitação de manifestação de interesse. Mas E tem que se esperar? os 90 dias iniciais tem que esperar, não Ah, não aceita tinha antes. entendido isso antes. Você só pode É, fazer a manifestação de interesse quando acabar os seus os 90 90 dias de dias. turista. Isso, Tá, mas os documentos não. Os documentos você chegou, já pode fazer. Já pode entendi. trabalhar, já pode tudo. Só mesmo Tá, subir a manifestação que tem que esperar esses 3 meses. Mas também, se você quiser esperar um ano para subir a manifestação de interesse, pode esperar. Existem pessoas que vivem aqui 3 anos e não subiram a manifestação ainda. O que acontece? Você não pode sair de Portugal, você não pode ter um bom trabalho. São coisas que quem vai ser prejudicial é você. Vai demorar mais tempo para você pegar a cidadania, né? Então, é, quanto antes você fizer todo esse processo, quanto antes você está livre. Enquanto antes você pode ver tua família, pode melhorar de vida, né? tá. É, melhor começar antes, né? Porque esse processo já demora um pouquinho, né? Exatamente. Tá. Mas eu vou falar, tem gente que eu conheço que está aqui 2 anos que até agora não subiu. Mas tá com a vida confortável, não tem vontade de viajar. Então, cada um é cada um, né? Tá. Como funciona o processo de reconhecimento de diploma de graduação do Brasil para Portugal, você sabe? Eu não sei muito a fundo, né? Mas o que eu posso dizer é que é caro. Você tem que trazer todo o seu histórico da faculdade apostilado do Brasil, né? E quando você chega aqui, você tem que ir até o consulado para validar isso. Aí você tem que ir até uma faculdade para fazer a equivalência. Se a faculdade achar que o nível tá faltando alguma coisa, você tem que pagar para estudar mais um ano, mais 6 meses, o tempo que eles determinarem. Se eles acharem que o nível de equivalência tá ok, você só tem que pagar para eles te darem essa equivalência. E até onde eu Entendi. sei é caro, mas eu não sei valor. Não sei. Ah, tá. O que que É, você, com o que você trabalha? eu trabalho na parte da fotografia, né? Tem uma agência de publicidade aqui também, onde eu cuido de rede social de microempreendedores. Eu faço foto, vídeo e publico todo dia, cuido da rede social deles todos os dias. Entendi. E agora, desde fevereiro, eu também estou trabalhando na parte de atendimento ao público com vendas em uma empresa bem grande, bem conhecida aqui em Portugal inteiro, assim, em Portugal inteiro. E é muito massa, é bem legal, assim. Não é Ah, bem legal. na minha área, mas é uma empresa que paga bem e para as coisas que eu quero adquirir aqui, foi assim, meu, tudo que eu precisava. Entendi. Tá. Quanto normalmente você encontra um quarto duplo, triplo para alugar? Acho que tipo preço de aluguel, assim, acho que depende de região, né? Depende de região. A Grande Lisboa é caro mesmo. Um quarto aí a gente está falando de 350 euros. Um quarto. Um quarto. Agora, se você for já para uma. Eu moro é, em Massamá, que fica a 20 minutos do centro de Lisboa. Então, aqui você consegue encontrar apartamento, um T1 ou um T2, em torno de 450 euros a 600 euros. E um quarto você consegue encontrar por 220, 250. Tá, E mas em é conta, isso. né? É, Beleza. Hum. Alguém perguntou se o processo de cidadania depois de finalizado é permanente. é. E tem gente É perguntando. é Fala. permanente, pode se ausentar. Depois que você finalizar e pegar a cidadania, você pode ir embora e nunca mais voltar para Portugal, porque você virou um português. Então, você Entendi. pode morar onde você quiser. Tá. E tem gente perguntando aqui que já tem cidadania, perguntando se precisa de outros documentos para residir e trabalhar. Não, né? Não, não. Se você já é cidadão, é só ir pro abraço. Exatamente. Só se Vai joga lá e morar e trabalha. trabalhar. É, E vai achar bons trabalhos, né? Ainda. é. São empresas que pagam melhor e tudo Quando mais. você já é cidadão, né? Exatamente. Até Hum, depois que você pega a primeira residência, você já tem oportunidade de trabalhar em lugares
bem melhores e receber um pouco mais também. Tá. Faixa salarial desses primeiros empregos, acho que desse primeiro momento, dos primeiros anos. Sim, então, vou ser bem sincera e honesta. Portugal não é um país para você levantar dinheiro para fazer grandes investimentos. Não é. Portugal é o país da União Europeia mais baixo, né? O salário mínimo aqui é 630 euros. Então, assim, é baixo, mas aqui dentro desse país você consegue ter uma qualidade de vida justa, né? Porque as coisas são baratas, né? Comer fora que é barato, a roupa que é barato. Então, o que você ganha, você tem acesso a uma qualidade de vida muito boa. É Tá. claro que o salário mínimo é 630, mas não é toda empresa que paga apenas isso. Muitas empresas da área de comércio pagam comissão, que você consegue tirar em torno de 800 euros, 900 euros, até 1.200 euros se você vender bem, né? Claro. Uhum. Na parte de restaurante, que é os primeiros empregos, é sempre vendas ou na parte de restaurante, você ganha em torno aí de 800 euros. Quando é verão, que tem muito mais turismo, tem mais gorjeta, você ganha mais. Entendi. Mas é basicamente isso. Tá. Essa aqui. Existe muita xenofobia? Ah, eu acho que Não, não. Vou ser né? sincera, assim, eu acho que não. Acho que é muito tranquilo isso. Tá. É. Se tiverem mais perguntas, deixe na caixinha, gente. Quanto você precisa ganhar? As pessoas falam inglês em Portugal? Falam bastante inglês. Mas elas falam português, né? Que é mais fácil. Também, Tá. exatamente. Você não fala Como, nada, é é, tranquilo também. como está a oferta de emprego em meio à pandemia? Eu sei que Portugal já está em fase de abertura, já faz um tempo, né? Que está em fase de Dia primeiro reabertura de e que estava maio, indo bem, né? dia 1º de maio a gente reabriu os pequenos comércios, dia 15 os médios, e final de maio a gente abriu tudo, né? Na verdade, dia 1º de junho. E algumas cidades estão com índice maior e estão refechando algumas coisas, limitando horários, enfim. Mas existem empresas que estão contratando e outras que estão demitindo. Então, é muito relativo, né? Entendi. Vamos por Uber e Uber Eats. Estão contratando muito, muito. Não está faltando gente para trabalhar como Uber e Uber Eats. Agora tem empresas, sei lá, restaurante, café, que está diminuindo, está cortando um pouco, porque não está vendendo, né? Não estão lucrando. Tá. Mas a tendência é melhorar, né? Com Eu certeza. espero que esses lugares que estão fechando e tal, de qualquer forma, isso é uma É um... adaptação, né, para ver o que está funcionando em cada lugar, mas no geral tá melhorando, né? Tá indo bem a Tá indo abertura. bem. No geral, tá indo bem, sim. Ai, que bom. Deixa eu ver o que mais temos por aqui. Eles costumam pedir exigência de experiências anteriores? Na área, não. Se você tiver experiência, você vai se desenvolver mais rápido, tende você ficar. Agora, se você não tem experiência, mas é uma pessoa bem proativa, sabe? Que já chega, já presta atenção, já consegue Aham, em poucos dias dar conta da sua função, é ok. Claro que eles não gostam muito, vamos supor, de dar um trabalho para uma pessoa e ela levar um mês para aprender a fazer uma função que é simples, né? entendi. Então, Eles seu não têm essa desempenho com tanta certeza faz paciência. total diferença, né? Mas isso É, em qualquer lugar que você for trabalhar, quanto mais é, você se dedica, mais você tem chance de crescer, né? exato. Tá. Com a cidadania portuguesa, é possível trabalhar em outros países da Europa? Sim. É Com a possível cidadania, morar em outros países da Europa com a também, né? cidadania portuguesa, você pode fazer tudo, Você é trabalhar, um. morar. A Uhum, residência não. A residência você pode se ausentar até 6 meses, mas ela não te dá direito de trabalhar em outro país da Europa, não, porque ela é provisória para você estar dentro de Portugal. entendi. Tá. Acho que é isso de perguntas, então. É, já Nunca falamos de custo pesquisei de sobre Portugal. vida.
Agora O Murilo perguntou sobre que ele nunca pesquisou sobre Portugal. quais são as exigências para poder entrar e ficar no país? Bom, tá no comecinho da É, live, né? Daí essa é live vai quando ficar salva. Então foi vocês tudo que a podem. gente falou praticamente. Isso. Mas é um processo bem interessante que qualquer pessoa, sendo brasileiro, pode participar. Demora um É, pouco, tem que se preparar, mas é é. bem possível, bem legal. Vou me Só lembrar dela quando eu estiver eu acho que o chateada. mais desgastante mesmo é o emocional, de ficar muito tempo sem ver a família, De ou esperar. de esperar, ansiedade, Aham. trabalhar fora da sua área, se você já está acostumado, que é um pouco Sim, é sacrifício. é. Enfim, acho que é mais isso a parte difícil, sabe? Mas se a pessoa já vem preparada, sabendo, bom, se tiver que trabalhar em qualquer trabalho, eu vou ter que trabalhar, se tiver que ficar 1 ano e meio, 2 anos sem ver minha família, eu vou ficar. Se ela vem sabendo disso, consciente disso, é tranquilo. Entendi. Muito, muito, muito obrigada. Você é muito didática. Acho que isso vai ajudar muita gente. Eu Ah, gosto muito de enxergar possibilidades que me tragam uma esperança, ou principalmente quem sonha em morar fora gosta muito de ver aonde é possível, né? Tipo, exato. se der merda, eu vou fazer tal coisa, se isso aqui não der, É, eu vou fazer tal outra coisa. Que nem você começou nos Estados Unidos, aí foi para Holanda, não sei o quê, sim, Portugal deu certo. Mas muito exato. obrigada por ter dado Eu que essa aula pra agradeço gente. imenso, gente. Sério, Foi espero muito bom. poder ajudar vocês. Eu realmente faço essa criação de conteúdo em forma de gratidão ao universo, sabe? Porque Aham, eu prometi para mim mesma, se tudo desse certo, eu ia fazer isso o tempo que livre que eu tivesse. Eu que não trabalho fofa. com consultoria, eu não tenho curso, workshop, não tenho nada disso, assim, sabe? Realmente a minha profissão é fotografia. Claro, se alguém aqui precisar de fotografia, me contrate, que eu aceito. Mas, assim, na parte de informação, é mesmo uma coisa que eu sempre faço para ajudar pessoas, porque eu recebi isso das pessoas aqui, sabe? Se não fosse todo mundo que cruzou o meu caminho, todo mundo que me ajudou, eu também não estaria aqui hoje. Então, eu queria muito poder retribuir isso para o maior número de pessoas do universo, assim, que eu sei como que é estar no Brasil, querer, sabe, saber a informação, a gente tem medo, a gente tem dúvida, e a gente tem um sonho dentro da gente, né? E eu acho que isso é muito bom. Que às vezes parece muito difícil, né? Aí eu vi que ele é É, alcançável, faz a gente já acordar no dia seguinte de outro jeito, né? Já dá outro brilho exatamente. no olhar. Muito obrigada por ter trazido É. essa esperança para as pessoas, essa oportunidade. Eu estou fazendo posts de oportunidades essa semana. Sei lá, de vários países, tipos de vistos diferentes, Sim, para animar as pessoas nesse momento em que tudo parece um caos e um buraco negro sem fim. Mas existem é. muitas chances e oportunidades e Portugal é uma delas. Então, muito obrigada de novo. Eu que agradeço, gente. Então é isso. Essa live vai ficar salva no IGTV. Eu vou colocar ela no YouTube também. Muito obrigada a vocês que participaram. Quem quiser conversar mais sobre isso com ela ou comigo, só manda DM, comentário, Sim. foto, mensagem no inbox, nos comentários do YouTube, quando esse vídeo estiver no YouTube também. Um beijo. Até a Beijo, próxima, beijo, gente. beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.